Shalom, shalom, pessoal, beleza? Tô aqui em casa, aqui, descansando, preparando pro Shabbat. Postei um vídeo aí anteriormente, falando sobre por que eu sigo o Kurnichowski. Porque ele é um dos maiores pioneiros que tem com relação às escrituras, com relação à palavra. E tipo assim, quando ele começou a ensinar essas coisas que no princípio eram estranhas, você deve imaginar o tanto de porrada que esse homem levou. O quanto de membro ele não perdeu. O quanto de discípulo ele não perdeu. Né? Ensinar o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Né? Deve ter perdido um monte de membro da igreja, um monte de porrada deve ter levado. Né? Fazer as escrituras e mudar o que estava escrito. Porque o quê? Há quantos anos a gente vem lendo essas porcarias de Bíblia aí, que está espalhada pelo mundo? Com umas tradução lixo. Né? João Ferreira de Almeida, King James. Antigamente só tinha esse tipo de Bíblia. Mas aí veio a restauração das escrituras, verdadeiro nome. Né? Aí deu uma melhoradinha, né? Tem outras também, né? Mas essas são as melhores. Né? A do verdadeiro nome. Então quanta porrada que o cara não levou, né? Por ter mudado as coisas ali que a igreja não queria que ele mudasse. E quanta porrada ele não levou por causa disso. É a mesma coisa com relação à restauração das duas casas de Israel. Quando ele ensinou isso daí, cara, né? Quantos membros da igreja não se afastaram dele por causa disso? Ah, isso daí é heresia, isso daqui não pode, isso aqui não pode. Né? Quantas oportunidades ele perdeu, por quê? Por defender isso daí. Né? Esse cara era para estar bem. Mas se não fosse por causa dele, a gente não sabia dessas verdades. Né? Você entende? Por exemplo, tem um monte de erudito aí hoje em dia que ensina a palavra, né? Que ensina, inclusive, a restauração das duas casas de Israel, né? Que é um ótimo tradutor, mas não fez, né? Esse trabalho no começo, né? E não recebeu tanto de bordoada. Pegar o negócio quando está andando é fácil, né? Mas duro pegar no começo, cara. E quando ninguém aceita, quando ninguém... Né? Para e pensa. Quando o negócio está indigesto, ainda entalado na garganta. Então ele fez muita gente passar raiva, né? E deve ter recebido muito nome feio. Né? Você entende qual que é o preço que ele pagou por causa disso? Né? Por revelar essas verdades pra gente. Né? Por ser um dos pioneiros. Ninguém sabe. É só ele próprio. Né? E o próprio Criador. Né? Então tem muito disso daí. Né? Outra questão também. Quem é que foi um pioneiro com relação ao patriarcado? Não foi ele. Né? Inclusive, ele próprio tem duas esposas. Né? Quando ele deve ter casado com a segunda esposa dele, né, um monte de membro deve ter saído da congregação. E quantas críticas ele não deve ter recebido? Até hoje ele recebe crítica por causa disso. Mas hoje em dia a gente sabe que isso é uma realidade. Né? E que as pessoas estão voltando a funcionar que nem está escrito nas escrituras. Né? Quem que fala o nome verdadeiro do Criador, usa kippah, né, usa tzitzit, né, e ensina sobre a Torá? Né? Poucos. Né? Mas quem que foi os pioneiros nisso? Né? Você entende? Hoje em dia tem um monte, mas no começo, né, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, isso era recente. Quanta porrada esse cara não deve ter levado? Você entende? Hoje em dia, além do Kurnichowski, tem o apóstolo Martins, né, que é um ótimo apóstolo também. Os ensinos dele são incríveis. O Peter Martins. Né? Os dois usam cobertura na cabeça, os dois trabalham em Errad. Né? Os dois, né, falam o nome verdadeiro do Criador, são dois apóstolos. Você muitas vezes está na sua congregação, você está debaixo da autoridade do seu pastor, mas se só tem um pastor, quem que autorizou esse pastor a montar uma congregação?
Se não tem um apóstolo ali, né, fica complicado. Você está entendendo? Então não tem hierarquia dentro da igreja. Né, porque a autoridade maior não é o pastor, é o apóstolo. Você está entendendo? Então o que começa errado termina errado. Quem que começou a ensinar esse tipo de coisa? Você está entendendo? Por isso que eu defendo o Yosef Moshe Koniuchowski unhas e dentes, cara. Por quê? Porque ele defende o patriarcado, ele defende grandes coisas. As coisas que ele ensina ao longo dos últimos séculos, ninguém tem feito nada parecido. Você entende? É fácil chegar hoje em dia e criticar o trabalho de alguém que já está caminhando, que já está, né? Ah, porque ele traduziu isso errado, ah, porque ele falou isso errado, ah, porque... Né? Pessoal, vocês que criticam tanto o Koniuchowski, dia de sexta-feira à noite, ele abre para perguntas e respostas. Tem um monte de gente que participa da reunião lá. Se vocês quiserem, eu posto até o link. Não é só mandar um recado para mim que eu passo o link para você. Você vai lá e fala assim: ô Koniuchowski, eu não gosto que você ensina isso, eu não concordo que você fala isso. Ele vai lá e pergunta direto pro cara, em vez de ficar criticando e batendo boca, tentando aparecer na internet. Você entende? Então, tipo assim, ele é uma pessoa humilde, né? Ele não gosta de desrespeito, então se alguém chegar lá desrespeitando, né, já sabe que vai ter problema, né? Que nem o israelita aguenta levar desaforo para casa, né? Então, levando a coisa com respeito, né? Aí eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido, ser tratado bem, né? Mas assim, o que acontece? Não, ele é um homem muito valente, né? Muito corajoso, né? Do meu ponto de vista, né? Que é perfeito para ser um israelita mesmo de verdade. É um guerreiro, cara. Né? Quem que enfrentou essas lutas, essas guerras aí foi ele, né? Não foi outra pessoa não, né? E o quanto ele deve ter perdido, quanta oportunidade ele deve ter perdido por causa disso, né? Você entende? Então, o pessoal muitas vezes vai e faz críticas, né? Ah, porque você traduziu isso errado, ah, por causa disso, por causa daquilo, ah, né? Tem um monte de erudito aí se você sabe mais do que o cara, vai lá e explica pro cara, fala assim, ó, eu não concordo com isso, né, com você, né? Mas não fica tentando aparecer mais ou desmerecer o trabalho do irmão, né? Sendo que você não fez nem, nem um décimo do que o cara fez, cara, né? Eu vejo hoje em dia os eruditos aí do Brasil aqui, né, tentando desmerecer o trabalho dele, né, do Koniuchowski. Eu falo assim, eu já falei isso para um deles já, tá? Já falei, cara, se não fosse essa pessoa aqui, né, você não teria metade dos alunos que você tem. Se você tem os alunos que você tem hoje, né, é graças a esse homem, é o trabalho desse homem. Então por que você está falando mal? Né? Aí o cara na mesma hora falou assim, vou te excluir do grupo. Eu falei assim, beleza. Né? Ótimo, para mim tá bom também. Né? Não tem só você para aprender. Né? Então, assim, muitas vezes eu vejo o pessoal causando divisão na internet, né? Mas sem dar o devido crédito, ou ter o devido respeito. Né? Então, assim, só o trabalho das duas casas, eu seguiria o Koniuchowski só pelo fato de ele ter ensinado o nome verdadeiro, de ter uma escritura decente, né, que é o verdadeiro nome, né, e ter ensinado, né, com relação às duas casas de Israel. Para mim isso daí já era suficiente. Agora, o patriarcado foi bônus. Né, com relação ao patriarcado foi bônus. Você entende? Com relação a essa questão agora que da segunda vinda do Mashiach, está sendo bônus. Né? Para mim está sendo bônus. Você entende? Sem contar as outras coisas que eu aprendi com ele. Né? Mas ainda assim tem bastante gente, né,
fazendo um péssimo trabalho. Ao invés de somar e multiplicar, ele divide e subtrai. Bom, agora voltando com relação ao assunto do patriarcado e o casamento plural, que muita gente acha isso indigesto demais, eu evito falar, mas não tem como, cara, né? Vai estudar para ser israelita, vai estudar para fazer techuvá, você vai ter que entrar nesse assunto aí indigesto, né? A Torá é uma faca de dois gumes, ela corta para os dois lados, não é só para o lado que você quer, não, tá? Então, assim, né? Hoje em dia a gente vê muita gente falando mal com relação a esse negócio do patriarcado, do casamento patriarcal e coisas do tipo ainda. Né? Tem bastante resistência, né? Não do lado dos israelitas, mas do lado do cristianismo. Mas assim, eu acredito que mais 10 anos a Europa toda vai ter sido dominada, né? Vai ter mais de 50% da população islamizada. Né? E depois, vai demorar quanto tempo para o Islã chegar no resto do mundo? Nada. E depois que os caras tiverem o passaporte vermelho ali, acredito que mais 10 ou 15 anos depois, né, os caras vão estar no mundo todo e fazendo filho para tudo quanto é lado. O único jeito de deter o patriarcado, né, é com outro patriarcado. Não pense que eu não gosto do Islã, não. Ou tipo assim, é um ótimo povo. Né? Mais de 80% da população dos islâmicos, né? Dos muçulmanos, são os nossos irmãos israelitas, porque quando os israelitas foram para a diáspora, foram para a terra deles, basicamente. Eles têm sangue dos nossos patriarcas, todos eles. Né? 85% deles são pessoas maravilhosas, cara. Mas o problema é aqueles 15% de bitolado. Né? E o problema é quando esses 15% de bitolado chegam ao poder. Né? E eles começam a fazer cagada. Né? E começam a incentivar as outras pessoas a fazerem cagada também. Entende? Que nem o Ayatollah lá do Irã lá. Né? Você entende? Então, assim, tem coisas maravilhosas, né, no meio desse povo. Né? Eles seguem um nível de respeito, de hierarquia. Né? Quando você chega na casa de algum deles, né, eles te tratam com muito carinho, com muito respeito, cara. Entende? Do mesmo jeito que os israelitas te tratam. Né? Mas assim, né, vamos separar as coisas. Tem a parte boa dessa turma e tem a parte que não é tão boa assim, entende? Eu pessoalmente não tenho nada contra, né? Só contra os bitolados mesmo, né? Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque os nossos filhos e os nossos netos, se a gente não conseguir seguir o patriarcado, né, vão pagar o preço. Você entende? E quem que foi o precursor disso daí tudo? Yosef Moshe Korochowski. Ele que bateu de frente com o sistema inteiro. Né? Ele que bateu de frente, né, com coisas que não tinham sido mudadas ao que? Há 2000 anos? Né? No meio da fé do pessoal, né, que é messiânico. Né? Você entende? Então esse tipo de mudança só vem com um homem forte. Né? E esse homem forte e valente, esse Giburim, né? O criador não é chamado de El Gibur, né? O poderoso forte. Né? Esse Giburim, esse valente, né? Tá aí para defender os nossos interesses, o nosso povo, para nos ensinar, né? Para muitas vezes nos puxar a orelha, e eu agradeço pelos puxões de orelha, né? Porque no meio do nosso povo tem muito puxão de orelha, tem muita correção, né? E é isso. Ele é o meu pai na fé, né? Bem dizer, né? Não é à toa que meu nome é Israel Ben Moshe, né? Porque é o pai espiritual, né? Então, eu pedi para ele para deixar colocar o nome dele, né? Ele aceitou, né, com muito carinho. E espero, né, que essa aliança que eu tenho com ele jamais se acabe. Assim como os outros irmãos também que andam comigo na fé, né, em comunhão, né, em congregando, né, também não se desviem disso. E se lembrem disso,
E mais um reforço para quem está seguindo eles. Não fiquem olhando para o lado, né, nos estudos dos outros, né, falando mal do seu instrutor, e deixe isso quieto. Né? O nosso instrutor Moshe Kunichowski, ele é um grande homem. Sem ele, né, metade, né, da Techuvá, né, não teria acontecido. Ou metade das mudanças, né, que estão acontecendo no mundo hoje teriam acontecido. Então não fique escutando de boca calada, né, as barbaridades que estão falando aí do nosso instrutor, né, que ensina para nós sobre quem? Sobre o Mashiach, sobre o reino celestial dele, né, sobre o governo divino, né, sobre Yahweh. Né? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui, eu acho que eu já falei demais. Espero que todos tenham entendido. Principalmente aos irmãos que seguem o Kuruchovsky. Não desanime, tá? Não desanime, não se aparte, né, do seu pai espiritual. Porque na igreja tá cheio disso, cara. Né? Uma pessoa não pode levar um puxão de orelha, né, do seu instrutor ou do seu pastor, né, ou do, né, porque ela imediatamente assim, o cara puxou a orelha da minha esposa, o cara puxou a orelha do meu filho, eu vou mudar de congregação. Né? É isso que acontece. É gente fraca. Né? E no meio do nosso povo, né, você tem que aceitar o puxão de orelha. Né? Os caras não. Muitas vezes dentro das igrejas, o que acontece, pessoal? Né? O cara leva um puxão de orelha e fala assim: vou para outra congregação, vou para outra congregação. E o cara fica pulando de galho em galho e não quer plantar em lugar nenhum. Né? E o pastor, né, como tem que prestar conta com relação ao dízimo que ele recebe, se ele perder muito membro lá porque ele ficou puxando a orelha do povo demais, né, ele uma hora vai ser substituído. Né? E para que isso não aconteça, ele deixa, não tem problema não, irmão, pode ficar aí, né, fazendo as coisas erradas que você está fazendo. Né? Os caras passam a mão, passa pano na cabeça. Você está entendendo? No meio, né, do povo israelita, no meio do povo, onde que o Kuruchovsky ensina, isso não existe, cara. Se você fizer, desculpa a expressão chula que eu vou usar, mas se você fizer merda no meio do povo israelita, na mesma hora os caras vão te arrancar. Ou vai te dar um puxão de orelha violento. Que nem eu já ouvi ele expulsando ancião, tá? Ancião. Né? Não era membro normal, não, que nem eu. Agora, presta atenção para você ver se o negócio é sério ou não. Você entende? Então, assim, o homem não é fraco, né? Ele é valente, né? Ele é um guiburim mesmo. Né? Ele não se comporta que nem as pessoas da igreja, né? Que fica passando a mão na cabeça. Né? Ele tenta seguir a Torá, né? Assim como o apóstolo Piner, o Peter Martins, eles são errados. Né? Os dois falam o nome verdadeiro de Yahweh, os dois usam cobertura na cabeça, os dois usam tzitzit, né? Os dois, né, falam através do Urua, mas os feitos que o Kuruchovsky tem feito, não desmerecendo o Peter Martins, ele é uma ótima pessoa. E eu acho que é impagável, cara. Nas últimas centenas de anos, a gente não viu nada parecido ou nada igual. Você entende? Faz as mesmas coisas que esse cara fez. Fazer uma escritura nova, falar o nome verdadeiro do Criador. Né? Que mais? Instituir o patriarcado. Né? Que mais? Né? Falar sobre a segunda vinda do Mashiach. Né? Que mais? Né? Tem mais uma que eu esqueci. Vou lembrar. Né? Falar sobre as duas casas de Israel. Né? E ao mesmo tempo que ele está fazendo tudo isso, ele está suportando porrada, né? Tiro, porrada e bomba de tudo quanto é lado. Né? Quem aguenta? Né? Ele já cansou de falar que ele já perdeu,
Quando tinha congregação no passado, ele instituía algum ensino, ele falava alguma coisa, ele perdia metade da congregação, né? Ou metade das pessoas, né, saíam. Você entende? Mas assim, eu oro todos os dias para quê? Para que esses filhos rebeldes retornem, né? E é isso. Shalom, shalom. Que a abençoe todos vocês em nome do Mashiach. Tchau, tchau.